versículo 13 e 14. Muitos não sei, diversos crentes estavam morrendo, tinham morrido, desde que Paulo saiu da cidade de Tessalônica. E agora, seus irmãos ficavam tristes. E o apóstolo Paulo agora escreve para afirmar a realidade da ressurreição. Não precisavam ficar tristes. Haverá a ressurreição. Como diz o nosso versículo 14. Podemos dizer assim: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. É uma afirmação, essas palavras aqui no começo do versículo, não é uma dúvida, é uma afirmação. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, esses crentes que já faleceram vão ressuscitar também. Não precisa haver tristeza, como os outros, os gentios, que não têm esperança. Então, não sei se o irmão já manifestou sua interpretação das palavras Deus os tornará a trazer com Ele. Se eu não me engano, o irmão vê nessas palavras uma referência à ressurreição dos corpos dos salvos falecidos no dia da vinda do Senhor. Mas talvez vá ser mais específico. Não sei se é bem este seu pensamento. Sim, é exatamente isso aí. Então, com Ele é com Cristo. Como Deus ressuscitou a Cristo, agora, da mesma forma, sim, como uma segunda etapa, Ele ressuscitará os corpos dos salvos que faleceram antes do arrebatamento. É este seu pensamento? É esse meu pensamento. Não estou pensando de trazer do céu com Ele. Estou pensando em, assim como Deus ressuscitou a Cristo, da mesma forma Deus vai ressuscitar aqueles que já faleceram, salvos. Seu Carlos, se a referência fosse aos espíritos e não aos corpos, nós teríamos um problema com a palavra acerca dos que já dormem. Quando a Bíblia usa no Novo Testamento, o conceito de dormir, referindo-se à morte do salvo, está se referindo ao corpo. Nós não acreditamos no sono da alma. Sim. Nem por um momento. Então, a sua interpretação, para mim, é segura. Não deixa margem para ninguém dizer que Deus trará as almas, os espíritos que estavam dormindo. Eu não sei agora o que os outros irmãos pensam. Quem sabe vamos ouvir. Sim. O Senhor destacou, eu creio com razão, a primeira frase do versículo 14. Para mim, essa frase é a base, é a chave do versículo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O que aconteceu com Jesus? Ele morreu e depois ressuscitou. Assim também, aos que Jesus dormem, o crente também já morreu. O que vai acontecer agora? Deus o tornará
a trazer com ele, ele vai ressuscitar também. Então eu concordo plenamente com a interpretação do Senhor. Sim. Será que existe a possibilidade que as palavras com ele referem-se, vamos dizer, a viagem do Senhor Jesus Cristo dos ares para dentro do céu, no momento do arrebatamento? Isto é, o Senhor há de descer para os ares com alarido. Ele há de chamar para si os salvos no momento do tempo. Assim Deus há de trazer, na companhia de Cristo, a partir dos ares, para dentro do céu, todos os salvos. A minha dificuldade, eu não vejo aqui os espíritos, mas certos irmãos falam em Cristo sendo as primícias, e depois os crentes, numa outra etapa da ressurreição. Mas eu não sei se crentes de 6 meses tinham conhecimento assim em Tessalônica. Sim, mas não seria isto aqui o que falta à vossa fé? Acrescentando ensinos que eles não tinham completo ainda. A sua colocação ajuda-me bastante. Eu pensei que fosse porque, exatamente, crentes novos, poucos meses, e o motivo da tristeza deles era uma falta de certeza sobre o estado e o que aconteceria com aqueles que faleceram, já que eles estavam esperando já a vinda do Senhor. Nós sabemos que Paulo tinha pouco tempo com aqueles crentes novos. Sem dúvida ele tinha que aproveitar bem o seu tempo, então ele sem dúvida ensinava as coisas mais importantes, mas naqueles dias os crentes estavam vivos. Então, quem sabe ele não sentiu a necessidade de explicar sobre este assunto até algum crente morrer. Agora, alguém ou alguns têm morrido e agora ele vai explicar este lado do assunto. Seu Carlos, de repente convém que o senhor explique de uma maneira simples o que há de acontecer quando o Senhor Jesus vier até os ares. O que há de acontecer com os espíritos dos salvos e com os corpos. De repente pessoas, crentes mais novos não estão acompanhando. Só um momentinho. Tá, desculpe a interrupção. Nós tivemos em versículos 13 e 14 aqui a afirmação sobre a ressurreição. Não precisa haver tristeza. Os irmãos que partiram serão ressuscitados, como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A partir do versículo 16, nós temos então a vinda do Senhor. O mesmo Senhor, aquele que andava aqui, e que os apóstolos viram ele subindo ao céu em uma nuvem. Ele descerá. Haverá a voz, uma voz dando uma ordem para a ressurreição dos que faleceram e para a transformação dos vivos. A voz e também a trombeta de Deus e o alarido. Tudo se referindo à mesma pessoa, ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, os falecidos
são ressuscitados. Em seguida, os vivos transformados encontram-se nas nuvens. E das nuvens em diante, o Senhor Jesus os conduz para a casa do Pai, juntos. Não sei se eu satisfiz a sua pergunta. Minha maneira de fazer um resumo seria mais ou menos assim. Lá em Capivari, eles estudaram a primeira epístola e começaram na segunda. Eu estive lá ajudando um pouco. Eles queriam saber a respeito deste alarido, com alarido. Uhum. O alarido seria uma voz de comando, um comandante dando uma ordem. E a voz de arcanjo como uma autoridade. É a trombeta de Deus. Tudo são três maneiras de explicar a mesma coisa, para enfatizar cada vez mais. Alarido quer dizer brado, clamor. Sim. Será que, pelo menos para mim, deve ser a voz do próprio Senhor ao descer? Sim. Em João capítulo 5, versículo 28, nós lemos: que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus. E parece-me que Cristo, ao descer, ele há de bradar, comandar, mandar os salvos subir dos sepulcros. Temos em seguida a voz do arcanjo. Nós estudamos há pouco em outra conferência sobre o arcanjo disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés. Eu acho que o arcanjo aqui, voz do arcanjo, isto indica que o arcanjo tem interesse nos corpos dos santos, nos túmulos. E certamente ele há de acompanhar, de uma certa forma, o Senhor Jesus Cristo descendo do céu para buscar os céus. Trombeta de Deus, termo militar, a trombeta dando a ordem para todos marchar. A palavra não é de todo desconhecida, mas no uso dela, quando se lê, nunca traz a ideia de a voz de uma pessoa só, mas de muitas pessoas. Qual a palavra que o senhor está dizendo? Alarido. Alarido. As três expressões se referem à mesma coisa? Eu gostaria de ouvir a resposta, mas eu tenho a convicção, não. Para mim seria a mesma coisa, a mesma três palavras para dizer, reforçar o mesmo argumento. Mas alarido é palavra de comando. Seria quase que um termo militar? Exatamente. Ouve a voz do comandante e o vozerio dos comandados? Não, só a voz do comandante. Porque devemos lembrar, irmãos, que muitas palavras da nossa Bíblia não têm o significado do dicionário de português. Então, realmente, o nosso dicionário diz alarido é diversas pessoas gritando. Mas aqui é um comandante gritando. Uma voz distinta, de autoridade, dando aquela ordem para a subida do seu povo deste mundo. O alarido das crianças brincando. Sim, isso é o português, nosso português, né? Mas a nossa Bíblia é mais antiga, né? Algumas palavras meio antigas que...
pensando... senhor, faça o favor, comece de novo com o microfone. O senhor falou voz de autoridade, né? Sim. Eu estava pensando, Lázaro, não foi uma voz que ele ouviu de autoridade? O senhor disse, Lázaro, sai para fora? Sim, foi uma voz de autoridade. Tantas vezes nós temos pensado na igreja como a noiva de Cristo. E aí podemos pensar nisto agora. O noivo vem buscar a sua noiva. Normalmente o interesse é dele, não de trazer outro junto. Então o Senhor mesmo voltará. Nós não podemos com certeza excluir o interesse dos seres celestiais num acontecimento como este, de tamanha envergadura. Assim como anjos acompanharam o serviço de Cristo neste mundo, poderão ter interesse em acompanhar, mas parece que é o Senhor mesmo, Ele mesmo que vem. Quem ouvirá esta voz e trombeta e alarido? Quem ouvirá? Sim. Esta voz será apenas para aqueles que são salvos. E assim o mundo nada vai saber a não ser o desaparecimento repentino de milhões de pessoas. Exatamente. Há de ser, sem dúvida, um som calculado para alcançar aqueles que são salvos. E outros ao redor nada vão saber. E seremos arrebatados. O senhor tem dito que ele mesmo está aqui na frase, porque o mesmo Senhor, ele mesmo que morreu, é o mesmo que ressuscitou, ele mesmo que vai vir. Sim. Então o problema lá em Tessalônica era a respeito dos falecidos, a participação dos falecidos no dia do arrebatamento. Os vivos lá em Tessalônica pensavam, olha, será que vão ser prejudicados, já que faleceram? Será que vão participar mesmo? Sim. No arrebatamento? Paulo diz aqui que os vivos não precederão, não irão adiante dos falecidos. Ele ainda diz aqui neste versículo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é, os falecidos terão uma pequena vantagem sobre os vivos, porque ressuscitarão primeiro. Sim. Então não serão prejudicados, pelo contrário, terão uma pequena vantagem. Estarão, vamos dizer, nas primeiras fileiras daquela multidão subindo para se encontrar com Cristo nos ares. Exatamente. A gente lendo aqui, talvez pense, ressuscitarão primeiro, encontro nas nuvens, encontro com o Senhor, representa assim três tempos, né, diferentes. Mas em 1 Coríntios 15, nós lemos num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse momento é muito pequeno. O homem tem conseguido dividir o segundo em 1000. Não sei como, mas vejo dizer que sim. Milésimo de segundo. Então Deus pode dividir em quantos 1000 o segundo? Vai ser primeiro, mas isto será super rápido. Impossível de ser acompanhado pelo olho humano ou pelo ouvido humano, a não ser aqueles que estão destinados para aquele momento. Sr. Carlos, qual a influência deve existir nas nossas vidas
esse capítulo, esse trecho que estamos estudando, a vinda do Senhor? Hoje. Pois é. Deve ter muita influência, porque ele chegando hoje, eu vou deixar para trás tudo que eu tenho aqui. Se eu trabalhei muitos anos para adquirir muitos bens materiais, perdi muito tempo na minha vida. Se, pelo contrário, o crente viveu aqui e procurou aplicar bastante, se aplicar bastante para agradar a Deus, ele pode não ter feito muito progresso material, mas ele terá muito para receber na chegada lá. Então, eu acredito que é um pensamento que devemos ter. O apóstolo está dizendo, vamos trabalhar, tratar dos nossos negócios, das nossas famílias, das nossas obrigações. Não é os outros que vão tratar por nós. Mas vamos sempre lembrar, nossa morada é lá, com o Senhor. Que encontro com aquela pessoa que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que dia será, pela primeira vez, ver aquele que por nós morreu. Seu Carlos, lembra-se aqui que eles morreram em Cristo, mas dormem em Jesus. Há uma diferença? Sim, eu estava notando um pouquinho sobre isto também. Jesus nos lembra a vida humana do Senhor Jesus Cristo, os seus dias andando aqui nesse mundo. Parece uma simpatia para com aqueles homens ou mulheres crentes que morreram. Quer dizer, Jesus era um homem, viveu aqui. Dormir em Jesus, feitos dormir por Ele. Chegado o fim da nossa carreira, aquela bendita pessoa que andou aqui, que conhece a nossa fraqueza e a nossa limitação, é Ele que nos faz dormir. Então, é um lado bastante importante. E em Cristo, nos fala das ligações gloriosas que temos com Ele quanto à nossa salvação. O senhor tinha uma coisa a nos dizer sobre isso? Seu Carlos, sobre a palavra arrebatados, foi falado há pouco de aquelas multidões subindo, mas vai ser uma subida devagar, que vamos olhar para o mundo para baixo pela última vez, ou vai ser num abrir e fechar de olhos, estaremos lá com Cristo? Será super rápido. Vamos pensar na possibilidade de mínimo de tempo possível, menos de um segundo para estarmos lá, num momento. Não haverá possibilidade. Acredito que para o crente está aqui, quando vê está lá, nem ele se dá conta. Não vai ter como se dar conta, virar para o lado, dizer alguma coisa. Ainda sobre isso, nós temos, juntamente com eles, nas nuvens. Se será tão rápido, será que seria nuvens naturais, como nós conhecemos? Ou seria, como já li, em nuvens? Pois é. Eu não consegui chegar a uma conclusão sobre isso. Em nuvens, nos lembra a subida do Senhor Jesus, né? Ele subiu numa nuvem. Às vezes eu já ouvi que vai ficar aqui a nossa roupa, tudo. Será que isso é ensino da palavra de Deus? Existe muita imaginação. Nós não podemos dizer o que não está na Bíblia.
se vai ficar aqui a roupa, se não vai ficar. Não é por nossa conta. Aquele que vem nos arrebatar é que vai tratar disto. Não deixou escrito para nós. Não precisamos nos preocupar. Caiu a capa de Elias, mas não toda a roupa dele. Mas eu acho que não precisamos pensar nisso aí. Isto vamos saber não depois. Não vai levar a nada. Carlos, isso pois vamos saber depois. Nós saberemos depois tudo isso. Mas os corpos serão transformados e glorificados, então esse é um detalhe, como o senhor disse, que não precisamos nos preocupar. Exatamente. Seu Carlos, como é? Nosso irmão, seu Samuel, que já está com Cristo, ele sempre gostava de destacar, eu me lembro, existem tantas ordens de anjos elevadas lá no céu, mas o Senhor Jesus não vai mandar um representante, Ele mesmo. Sim. Isso é muito bom destacar. Quando o presidente não pode estar na ocasião, vai um representante dele, mas neste caso não será assim. Não. Eu quero agradecer aos irmãos pela sua ajuda e assim chegamos ao fim deste estudo hoje. Muito obrigado.